Olá, hoje nós vamos começar o estudo de 1 Samuel. Os livros 1º e 2º de Samuel formam um só livro no Antigo Testamento hebraico. Levam o nome do profeta Samuel, tido em alta estima como um proeminente líder espiritual de Israel, aquele a quem Deus usou para pôr em ordem a monarquia teocrática. 1 Samuel abrange quase um século da história de Israel, do nascimento de Samuel até a morte de Saul, mais ou menos de 1105 a 1010 a.C., e forma o principal elo histórico entre o período dos juízes e o primeiro rei de Israel. Enquanto o livro de 2 Samuel ocupa-se exclusivamente do rei Davi, 1 Samuel ocupa-se de 3 transições importantes na liderança nacional: de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. O caso da autoria admite 1 e 2 Samuel como uma só unidade literária. Tendo em vista que parte do primeiro livro e a totalidade do segundo foram escritas depois da morte de Samuel, Samuel então teria apenas contribuído com parte da redação, como a gente pode inferir de 1 Samuel 10, versículo 25. O trabalho final é obra de um historiador inspirado que empregou arquivos literários da época, inclusive as crônicas de Samuel, provavelmente pouco depois de 930 a.C., posto que 1 Samuel pressupõe a divisão do reino e 2 Samuel termina com os últimos dias de Davi. 1 Samuel descreve o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei. O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei e os padrões teocráticos de Deus, pelos quais ele era o rei do seu povo. O livro mostra claramente que a desobediência de Saul a Deus e sua violação dos princípios teocráticos do seu cargo levaram Deus a rejeitá-lo e a substituí-lo como rei. O conteúdo de 1 Samuel concentra-se em 3 grandes líderes nacionais: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético, embora ele não tivesse sido o primeiro profeta, né? Porque nós vimos isso em Deuteronômio 34, versículo 10. Como homem de grande espiritualidade e dotado do dom profético, Samuel sabiamente conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus, lançou o alicerce que situou os profetas na sua devida posição em Israel e claramente estabeleceu a monarquia israelita como um reino teocrático. A importância de Samuel como líder espiritual do povo de Deus, num período de grandes mudanças na história de Israel, ultrapassa a de todos os demais, exceto Moisés no seu papel no Êxodo. Saul tornou-se o primeiro rei de Israel pelo fato de o povo querer um rei humano, como tem todas as nações. Não demorou muito para ele revelar que não tinha aptidão espiritual para exercer aquele cargo teocrático. Daí Deus posteriormente rejeitá-lo. Davi, o segundo homem escolhido por Deus como seu representante como rei, foi ungido por Samuel. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão e deixou o caso nas mãos de Deus. Os capítulos 19 a 30 descrevem prioritariamente as fugas de Davi, por causa de Saul enciumado e atormentado, e a paciência de Davi, que esperou até Deus agir no seu devido tempo. O livro termina com um relato da trágica morte de Saul. O livro de 1 Samuel expõe claramente os padrões santos de Deus para a monarquia de Israel. Os reis de Israel deviam ser submissos a Deus como o verdadeiro rei de Israel e obedientes à sua lei. Deviam atentar para a mensagem e a correção divina através dos profetas. Também expõe os primórdios do grandioso ministério profético em Israel, como sendo a dimensão espiritual do sacerdócio. O livro contém as primeiras referências do Antigo Testamento a uma congregação de profetas. O livro ressalta a importância e o poder da oração, da palavra de Deus e da profecia pelo Espírito do Senhor. Este livro é o primeiro do Antigo Testamento que emprega a frase Senhor dos Exércitos. O livro de Samuel é considerado um dos mais cristológicos do Antigo Testamento, pois o reino de Davi refere-se ao reino vindouro de Cristo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 1. Tanto na Bíblia de Estudo Genebra como a Bíblia de Estudo King James apontam que Eucana morava em Efraim, porém não era dessa tribo, e sim da tribo de Levi. Versículo 2 do capítulo 1. O nome Ana significa graça. Ela não tinha filhos, uma condição geralmente vista com desgosto ou até mesmo angústia. Versículo 3 do capítulo 1. Eucana talvez estivesse observando uma das 3 festas anuais, ou talvez fosse uma cerimônia familiar. Aqui é a primeira vez que é usado o título Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento.
Senhor representa o hebraico Yahvé, o nome pessoal do Deus de Israel, em distinção à designação geral Deus, ou Elohim. Exércitos pode incluir o exército de Israel, os corpos celestiais e o exército angelical. De modo global, o título expressa a soberania do Senhor sobre todos os poderes terrestres e celestiais. Eli era o sumo sacerdote e seus filhos, Hofni e Finéias, o assessoravam. Não o devemos confundir com o Finéias, filho de Eleazar, que foi sumo sacerdote. Versículos 4 e 5 do capítulo 1. A esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Deus não lhe permitiria ter filhos a fim de prepará-la para o nascimento de Samuel. Versículo 6 do capítulo 1. A rivalidade entre Ana e Penina encontra paralelo entre Sara e Agar. Versículo 9 do capítulo 1. Não está muito claro o que seria esse pilar que estava junto a Eli, já que na época a casa do Senhor era a tenda da congregação, ainda não existia edificações com o propósito de ser um templo. Poderia ser uma viga de sustentação de madeira. Versículo 11 do capítulo 1. Ana fez um voto a Deus de que se ele lhe desse um filho, ela o devolveria a ele, segundo a lei do Nazireu. Ana pediu não simplesmente que o Senhor a mantivesse em mente, mas que ele fizesse algo especial para ajudá-la. É importante notar que Eucana, pela lei mosaica, poderia anular o voto de Ana, como vimos em Números 30, versículos 6 a 15. Versículo 12 a 14 do capítulo 1. O fato de Eli ter concluído que Ana estava embriagada constitui-se em um elemento estranho, porque sugere que o fervor na oração não era algo familiar a ele. Versículos 15 e 16 do capítulo 1. Ana esclareceu a situação para Eli, dizendo que não era filha de Belial, ou seja, não era ímpia. Belial era um dos falsos deuses cananeus. Versículos 17 e 18 do capítulo 1. Eli abençoou Ana e ela não estava mais com um semblante triste. Sua atitude, como modo de corresponder à bênção de Eli, evidenciam a sua fé. Versículo 20 do capítulo 1. O nome Samuel pode ter vários significados, como ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus, ou ainda aquele dado ou prometido por Deus. Versículo 21 do capítulo 1. A expressão sacrifício anual provavelmente designa uma das 3 festas anuais e obrigatórias de Israel. A palavra voto pode denotar um voto particular que Eucana tenha feito, ou talvez indique o voto de Ana, do qual Eucana acabou participando com ela. Versículo 22 do capítulo 1. De acordo com o livro apócrifo, segundo a Macabeus, as mães israelitas costumavam amamentar seus filhos até os 3 anos de idade, um costume que pode ser compreendido, já que as casas não possuíam água corrente e a pureza da água potável era difícil de conseguir. Versículo 24 do capítulo 1. Segundo Números 15, versículo 8, o cumprimento de um voto deveria ser acompanhado pela oferta de um novilho, farinha e vinho. Ana traz tudo, porém, em medida maior do que a exigida. Versículos 26 e 27 do capítulo 8. Ana considerou ser importante dar testemunho a Eli, o sumo sacerdote de Israel, da maneira como Deus lhe respondera a oração. Versículo 28 do capítulo 1. Ana tinha recebido o filho que pedira, agora ela o concedia ao Senhor para o seu serviço. Agora nós vamos estudar o capítulo 2. Versículo 1 do capítulo 2. O cântico profético de Ana exalta o cuidado providencial de Deus para com os que lhe são fiéis. Ana se regozijou também na salvação do Senhor e na sua santidade, e porque somente Ele é Deus. Quando ela fala em inimigos, provavelmente se refere a Penina e outras pessoas que podem ter debochado de sua condição de esterilidade. Em algumas versões, Ana diz que o coração dela se regozija no Senhor, enquanto outras versões mais antigas falam que o chifre está exaltado no Senhor. A palavra em hebraico para chifre é usada figuradamente no Antigo Testamento para significar orgulho e força. Versículo 2, capítulo 2. Como metáfora para Deus, o termo rocha sugere a força e a soberania de Deus e a segurança daqueles que confiam nele. Aqui recai o enfoque na incomparabilidade do único Deus verdadeiro em oposição às falsas fontes de segurança. Versículo 3 do capítulo 2. Ana mostra sabedoria, mostrando o princípio de não falar mal do seu semelhante e que também os caminhos de Deus são mais altos do que os das pessoas. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. O arco era um símbolo de poder e força. Na época era a arma mais utilizada. Os versículos mostram que a vida traz mudanças inesperadas, especialmente porque o Senhor pode intervir para anular aquilo que é esperado. Versículos 6 e 7 do capítulo 2. Os versículos mostram que Deus é soberano
que nada acontece à parte de seu controle. Versículo 8 do capítulo 2. As colunas da terra são os princípios que regem o mundo. E se Deus controla os pilares da terra, ainda mais ele controla a condição dos seus cidadãos. Versículo 9 do capítulo 2. O Senhor não somente vê os atos das pessoas, mas ele conhece o coração dos seus santos e o coração dos ímpios, e os abençoa ou julga de maneira apropriada. Versículo 10 do capítulo 2. O Senhor é o juiz de tudo e de todos, e ninguém pode instaurar uma ação judicial contra Deus. A menção ao rei ser ungido pode antecipar profeticamente o estabelecimento da monarquia em Israel. Versículo 11 do capítulo 2. Samuel ficou servindo ao Senhor como um sacerdote, mesmo com pouca idade. Versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli eram homens maus. Em algumas traduções da Bíblia, eles são chamados de filhos de Belial, significando que eram moralmente corrompidos, obreiros degenerados na casa de Deus, que se aproveitavam da sua posição para obter ganho ilícito e praticar imoralidade sexual. Versículos 13 a 14 do capítulo 2. As porções dos sacrifícios e ofertas que cabiam ao sacerdote foram prescritas na lei de Moisés. Os filhos de Eli estavam fazendo as suas próprias regras para o sacrifício, com o intuito de tirarem mais alimentos para si mesmos. Versículos 15 a 17 do capítulo 2. Desde os tempos em que Abel ofereceu a gordura dos primogênitos do seu rebanho, as partes gordurosas eram consideradas as melhores e por isso mesmo reservadas para o Senhor. Os sacerdotes tinham o dever de queimar a gordura no altar como oferenda ao Senhor. Assim como o sangue, a gordura era rigorosamente proibida para o consumo humano, e quem a comesse seria expulso do meio do povo de Deus. O texto implica que os filhos de Eli estavam comendo a gordura dos animais sacrificados. A cobiça dos filhos de Eli levou os israelitas a desprezarem a oferta do Senhor. Versículos 18 e 19 do capítulo 2. A estola que Samuel usava era semelhante a um colete, era usada pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Ana lhe trazia uma pequena túnica, que era uma capa sobre a estola, para indicar a posição hierárquica dos sacerdotes. Versículos 20 e 21 do capítulo 2. As palavras de Eli reforçam a natureza especial do nascimento e da dedicação especial de Samuel. Ana fez o voto, cumpriu o voto e, em obediência ao cumprimento, foi abençoada 5 vezes mais. Ela deu 1 e ganhou 5, um lucro de 500%. Enquanto isso, Samuel, primogênito, crescia diante do Senhor. Versículos 22 a 24 do capítulo 2. Eli tinha que ser informado a respeito daquilo que ele já deveria ter observado e controlado por sua própria iniciativa. Se havia mulheres servindo à porta da tenda do encontro e Hófni e Finéias se deitavam com elas, pode ser que Israel estivesse começando a praticar a prostituição cultual, que era explicitamente condenada pela lei mosaica, mas era praticada pelos cananeus e se constituía um perigo constante para os israelitas. Na Septuaginta, que é o texto em grego do Antigo Testamento, no versículo 24 está escrito que Eli disse a seus filhos que eles impediam o povo do Senhor de adorá-lo. Versículo 25 do capítulo 2. O argumento de Eli é que, embora possa haver alguma mediação nas disputas entre as pessoas, ninguém poderia intervir quando o delito fosse contra o próprio Deus. Os filhos de Eli pecaram, antes de mais nada, contra o Senhor e selaram seu destino ao se recusar a prestar atenção à advertência de Eli. Versículo 27 do capítulo 2. Homem de Deus é sinônimo de profeta. Deus aqui se refere a Elohim, que são manifestas nas relações públicas, gerais e universais, enquanto Senhor e Yahvé se manifestam nas relações pessoais, particulares e de salvação. Eli era um descendente de Arão, da tribo de Levi. A afirmação de que o Senhor se revelou e selecionou a casa de Eli, já nos tempos da servidão de Israel no Egito, ressalta a ingratidão grosseira da casa de Eli. Versículo 28 do capítulo 2. A estola sacerdotal mencionada aqui é a estola do sumo sacerdote, que continha o peitoral do juízo e o urim e o tumim, através dos quais se podia descobrir a vontade do Senhor. Além da honra, o Senhor dava provisão à casa de Eli por meio das ofertas. Versículo 29 do capítulo 2. Embora os delitos dos filhos de Eli fossem mais atrevidos, ele próprio não fica sem culpa. Como o pai sumo sacerdote, não deveria ter se limitado a confrontar seus filhos somente com palavras. Ter deixado de agir firmemente significava honrar seus filhos acima do Senhor. Ele não os disciplinou nem os destituiu do sacerdócio. Versículo 30 do capítulo 2. Deus indicou que ele não pôs de lado sua promessa à linhagem de Arão. Porém, ele tinha julgado a casa de Eli como inadequada para servir como família de sacerdotes entre os filhos de Arão. Versículos 31 e 32 do capítulo 2.
Deus, em sua graça, não destruiu a família de Eli, mas reduziu drasticamente a sua força. Os descendentes de Eli, da casa de Itamar, perderam seus direitos para com os da casa de Eleazar. A frase, a aflição da minha morada, pode se referir à captura da arca. Versículos 34 a 36, capítulo 2. Hofni e Finéias, de fato, morrem no mesmo dia. Crê-se que o sacerdote fiel se trata de Zadok, que serviu como sumo sacerdote lado a lado com Abiatar no reino de Davi e que chegou ao predomínio no reinado de Salomão. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3. Quando o Senhor retém a sua palavra, é sinal do seu desagrado. De maneira inversa, sua comunicação com Samuel é sinal de seu favor. As visões ou revelações eram necessárias para o bem-estar do povo de Deus. Versículo 3, capítulo 3. A lâmpada de Deus se refere ao candelabro de 7 lâmpadas. Ao nascer do sol, as lâmpadas eram apagadas, portanto, tratava-se de madrugada, um pouco antes do sol nascer. Versículo 7 do capítulo 3. Samuel ainda não tinha experiências pessoais e direta com o Senhor, por isso acreditou ser a voz de Eli. Versículo 8 do capítulo 3. Depois da terceira vez, Eli suspeitou que Samuel pudesse estar ouvindo a voz de Deus. Talvez não tivesse mais ninguém no tabernáculo. Versículo 9 do capítulo 3. As palavras de Eli sugeridas a Samuel formam uma frase pragmática usada pelos homens de Deus e provê uma oração modelo para aqueles que buscam seguir a vontade de Deus. Versículos 10 do capítulo 3. A repetição do nome de Samuel pode indicar urgência, como aconteceu com Abraão no Monte Moriá, em Gênesis 22, versículo 11, com Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3, versículo 4, e com Paulo na estrada para Damasco, em Atos 9, versículo 4. Versículos 11 e 12 do capítulo 3. A expressão que o Senhor usa no versículo 11 indica a reação que o povo teria a uma notícia horrorosa. A repetição a Samuel da profecia do capítulo 2, versículos 27 a 36 contra Eli, confirma a própria profecia e estabelece Samuel como um profeta do Senhor. Versículos 13 e 14 do capítulo 3. Se os filhos de Eli estavam blasfemando contra Deus, tratava-se de um delito que levava à pena de morte. Eles tinham desprezado os meios normais de expiação, os sacrifícios e as oferendas. Ele, tendo em conta sua posição de sumo sacerdote, deveria ter tomado medidas para refrear os seus filhos logo que a repreensão verbal tivesse comprovado sua ineficácia. Embora houvesse provisões para a expiação dos pecados não intencionais dos sacerdotes, os pecados da casa de Eli desafiavam diretamente a Deus e eram intencionais. Versículo 15 do capítulo 3. Samuel temeu apresentar a visão a Eli, provavelmente porque Eli tinha servido de protetor e mentor de Samuel, e Samuel não desejava lhe dar notícias tristes. Versículos 16 e 17 do capítulo 3. As palavras de Eli soaram ásperas, mas provavelmente pretendiam encorajar Samuel a contar todos os detalhes dessa revelação. Versículo 18 do capítulo 3. Eli aceita humildemente a sua rejeição e confessa o direito de Deus em governar os assuntos dos homens. Versículo 20 do capítulo 3. De Dan até Berseba indica de norte a sul de Israel. Samuel tinha demonstrado uma prontidão para receber e seguir a palavra de Deus, e assim o Senhor apareceu novamente em Siló, enquanto nos dias de infidelidade de Eli, ele não se manifestava. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de 1 Samuel.